Bom dia, irmãos, tudo bem? Feliz Páscoa a todos. Hoje é um dia muito especial para nós cristãos que acreditamos em Cristo Jesus e acreditamos no verdadeira Páscoa. Que essa Páscoa seja uma Páscoa abençoada para todos nós, tá? Estamos aqui, graças ao bom Deus, mais uma escola bíblica dominical. E é um privilégio, mesmo à distância e mesmo com tantos desafios que a humanidade vem passando com essa pandemia, é muito importante a gente reverenciar a Deus e saber de todas as suas bênçãos, mesmo à distância, mesmo pela internet, mesmo online, de forma digital. Eu sou muito grato a isso e temos que ser sempre gratos a essa situação. Hoje nós damos início a uma nova IBD, a uma nova Escola Bíblica Dominical. Saímos de Gênesis e agora entramos no livro de Mateus. E hoje nós vamos tratar no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Mateus. O título dessa EBD, dessa primeira Escola Bíblica Dominical, é o cumprimento da promessa de Deus. O livro de Mateus, contextualizando em relação aos outros evangelhos, ele juntamente com o evangelho de Lucas e de Marcos, são os chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, eles se complementam, eles praticamente têm a mesma contextualização. Acredita-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser montado, foi o primeiro a ser escrito, e os dois outros evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, que é o que nós estamos estudando agora, tenham copiado partes ou dado sequência. Mas os três eles têm a mesma contextualização, a mesma narrativa, as mesmas histórias, mudando um foco ao outro. E o Evangelho de Mateus, no qual estamos estudando agora, ele tem muito o foco no cumprimento da promessa de Deus. Mateus era um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele era um publicano. Publicano, na época, era um cobrador de impostos. Imagine que hoje a cobrança de impostos feita pelo Estado é feita toda digital, via tudo conta corrente. O trabalhador já trabalha, recebe o seu dinheiro já é descontado na fonte. Ou o empresário ele faz uma operação e já tem que descontar via nota fiscal ou imposto de renda. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época existiam pessoas letradas, os publicanos, os cobradores de impostos, eram praticamente os únicos que tinham boa formação erudita e sabiam ler, escrever e fazer contas. Eles sabiam da matemática básica. E por conta disso, mal intencionados ou não, eles tinham uma fama, porque sabia-se que muitos deles aproveitavam desse seu entendimento com a matemática, com a escrita, e eles usavam disso para se aproveitar do povo. Tiravam uma parte dos impostos para si e se enriquecer. Então acreditava-se que Mateus mesmo chegando a ser apóstolo do Senhor Jesus, ele era mal visto, né? Mas enfim, Mateus ele teve essa formação, ele era um cobrador de imposto, provavelmente um cara bem letrado, um cara que conhecia a matemática, e ele faz várias referências à moeda local da época e como era computada a moeda local. Então ele tinha essa característica. E ele era um judeu. Como judeu, ele traz a esse evangelho, o evangelho que ele escreveu, uma ligação maior ao cumprimento que Deus tinha feito no Velho Testamento. Ele liga o Velho Testamento, as promessas feitas no Velho Testamento com o Novo Testamento. Isso é maravilhoso.
a gente consegue verificar que a Bíblia ela se interlaça do Velho ao Novo Testamento e ela se junta. Então, por isso que o Novo Testamento ele dá início a partir do Evangelho de Mateus. E como que Mateus começa essa interligação? Ele, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele cita toda a genealogia de Jesus, de Abraão, passando por Davi, passando pelo êxodo ao cativeiro babilônico, chegando até José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. Desta forma, essa cronologia do primeiro capítulo, escrito por Mateus, mostra claramente que Jesus tem uma profunda ligação com o rei Davi e com Abraão, o pai da fé. E que essa promessa que Jesus foi colocado como Messias tem ligação com o judaísmo, tem ligação com o Deus de Abraão, o Deus de Judá. Ele estabelece essa ligação plena. Continuando no capítulo 1, indo para no capítulo 1, mostra como que Jesus nasceu. No versículo bíblico fala que Jesus nasceu em Belém. Mas por que Belém, né? Belém era uma cidade próxima a Jerusalém. Jerusalém era a capital político-religiosa de Israel naquela época. Já tinha sido formado. E o Belém ficava muito próximo. Historiadores contam que Jesus nasceu lá porque provavelmente a família de Jesus, José e Maria, tiveram que sair de Nazaré, sua terra natal, e ir para Belém, próximo de Jerusalém, para fazer um censeamento que o próprio Herodes, governador da época, estabeleceu e exigiu isso. Pois bem, Jesus foi até Jerusalém, Maria e José foram até próximo de Jerusalém, em Belém, para fazer o recenseamento, porém Jesus nasceu lá. E isso faz parte da própria profecia do Velho Testamento, que dizia que Belém também teria sua parte no reino de Deus. Continuando a história, continuando o trajeto, reis magos ou magos vindo do Oriente, astrólogos que não tem a mesma conotação dos astrólogos de hoje que olham signos. Astrólogos daquela época eram pessoas eruditas e que observavam os astros. Eles tinham observado uma estrela, uma estrela que mostrava claramente para Belém. E eles tinham interpretado que lá nasceria o rei dos judeus, o Messias, entregue por Deus. E eles foram até aquela direção. Uma outra coisa que o Evangelho de Mateus trata também é toda aquela dinâmica entre José e Maria. Maria ficou grávida de Jesus por milagre do Espírito Santo de Deus. E quando José ficou sabendo disso, um homem de caráter e de fé, ele quis fugir dela, já que ela estava prometida a casamento com ele. E esse seu plano não foi até o fim, porque um anjo apareceu em sonho a ele, dizendo a verdadeira realidade, que aquele filho era o prometido Messias. José continuou esposado com Maria, só teve relações com ela depois do nascimento desse menino, e mostrando como José tinha um caráter rigoroso e uma fé em Deus. Ele acreditou realmente. E essa mesma fé que José teve para continuar com Maria, ele também teve quando ele fugiu para o Egito. Sabendo que o rei Herodes planejava matar o menino, ele fugiu com Maria e Jesus para o Egito. E lá ficou
até Deus revelar a ele via um anjo num sonho que momento que ele voltava. E foi isso. Ele saiu de Belém, foi para o Egito, ficou lá até o rei Herodes morrer. Ele ficou sabendo a partir de um sonho de Deus, era a internet da época. Na época as informações não chegavam tão rápidas para as pessoas, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos meios de comunicação como temos hoje. E ele ficou sabendo via um sonho. Deus, em um sonho, colocou no coração dele de que ele poderia voltar, que agora ele estaria seguro. Então ele saiu do Egito de novo e voltou para Nazaré. Importante ressaltar, irmãos, que Nazaré é uma cidade, é uma região